Oi pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Desculpa o atraso, eu prometi uns 4 meses que ia fazer, mas P sendo P, né? Usando teoria aí para justificar os erros. Eu tô pensando em fazer uma versão teórica bem básica aqui para qualquer tipo de pessoa conseguir tipar. E eu tô pensando também em responder as perguntas de quem já sabe. Eu fiz um thread comparando tipo versus tipo umas 3 semanas atrás e pedi para vocês mandarem pergunta para mim. E aí vocês mandaram umas 80 perguntas diferentes, eu vou tentar responder a maioria. Tem algumas que vocês vão conseguir solucionar cruzando os tipos, então vai ficar bem intuitivo o processo daqui a pouco. Vamos começar com, acho que ele é de Caruaru, o João Carlos Fernandes me mandou a seguinte pergunta. Como diferenciar um ISFJ de um INFP? É muito fácil confundir, mas depois que você aprender, você nunca mais vai confundir. Quem não sabe tipar ainda, ou até quem já sabe, a minha sugestão é você sair de MBTI, tipologia junguiana, e começar usando os 4 temperamentos de Kirsten. Então você vai fazer o quê? Ou você vai pegar esses 16 tipos e colocar em 4 caixinhas, você já tem até uma ideia do tipo do teu amigo. Se você estiver correto, ele vai estar entre SJ e NF, certo? Então fica mais fácil assim. Se ele for SJ, tem grande chance do teu amigo ser um conservador, um seguidor, uma pessoa que é focada no ontem e é extremamente tradicional, seguindo as normas da sociedade. Pelo outro lado, se o teu amigo for FP, ele tem grande chance de ser uma pessoa romântica, idealista, romântica no sentido de idealizar, romântica, idealista, focado no amanhã, nos próprios valores e em pessoas. Então, muito mais chance dele ser inconformista, certo? Então você já tem aí duas bases completamente diferentes. Então já deu até para ter uma ideia do teu amigo. Mas vamos aprofundar mais um pouco e ir para funções. Quando eu vou para função, eu percebo que o ISFJ tem a si dominante, que significa o quê? Uma pessoa conservadora, detalhista e que gosta de receber cada detalhe do procedimento, ponto a ponto. O ISFJ, ele gosta que digam a ele como um trabalho tem que ser feito. Ele acredita que alguém já pensou em tudo isso antes e, portanto, tem uma versão acabada e perfeita que ele precisa seguir, não reinventar a roda. Pelo outro lado, o INFP não poderia ser mais diferente do que isso. O INFP detesta ter que seguir tanto valores externos quanto normas externas. Ele tem como ponto alto o sentimento introvertido, onde a sua idealização, o seu mundo interno, é sempre aquilo que ele está buscando lá fora. Infelizmente, como trata-se de uma idealização, ele não consegue encontrar esse mundinho lá fora e vive frequentemente desencontrado, triste ou decepcionado, digamos assim. Então, é até bem triste, né? A gente pensar assim, mas eles são riquíssimos por dentro e eles têm um feeling muito bom sobre pessoas, sentimentos e coisas. Tem um poder que eu gosto muito de associar a Perséfone, mas assim, depois a gente fala disso. Mas eles têm essa capacidade de ir fundo, interpretar as coisas, apesar de toda essa dor e essa profundidade. São pessoas incríveis. E muita gente tende a vê-los como coitadinhos, mas isso não poderia ser mais equivocado. Os NFPs sabem muito bem o que querem e a nossa sociedade é extremamente influenciada por eles. Se você parar para pensar no poder de Tolkien, George Martin, John Lennon, enfim, tem milhares de NFPs aí que influenciaram fortemente a sociedade. Só que o problema é que não é que eles desprezam as razões externas, é que como eles têm um sentimento interno dominante, eles fazem as coisas deles no próprio timing deles, no próprio feeling. Eles não conseguem acompanhar esse ritmo externo louco, corporativo, destrutivo de fora. Então, frequentemente, eles levam um pouco mais de tempo para ter reconhecimento, penam bastante por causa dessa coisa, né? O que está fora é ruim. Pelo outro lado, como o ISFJ é muito apegado a procedimentos, a novidade, o que está fora, ter que usar a intuição extrovertida, que é o ponto inferior dele, é muito ruim. Como ele gosta de procedimento, se você forçá-lo a ter que utilizar a intuição dele direto, ele vai ficar muito drenado nesse trabalho. O ponto fraco do ISFJ seria a criatividade, a associação com o externo, seria assim, essa visão do amanhã, falando simbolicamente. E o ponto fraco do INFP seria o mundo mal lá de fora, a racionalidade má.
lá de fora, digamos assim. Na questão dos eixos auxiliar e da terciária, o ISFJ se adequa a esse mundo lá fora por conta da FE, e ele é um excelente pensador, diferente do que pensam, porque Si e Ti é uma combinação poderosíssima. Inclusive, eu costumo chamar o ISFJ de banco de dados do MBTI, porque ele combina detalhe com capacidade de decodificar procedimento, funcionamento das coisas. Então, são pessoas extremamente inteligentes e detalhistas. Não subestimem os ISFJs, eles só parecem bobos. Por outro lado, o INFP é extremamente criativo e tem uma vibe romântica, e ele tem uma vibe um pouco saudosista, né? Você vê que eles escrevem normalmente obras que são muito criativas, ou são atemporais, ou lidam com outras épocas, assim, tem essa capacidade de viajar em objetos externos e trazer para si decodificar, assim, como eles se sentem em relação àquilo, e isso combinado a FI é uma coisa fantástica. Então, as pessoas tendem a pensar que o fato de um INFP em loop, por exemplo, um INFP FI, Si, ele vai se aparentar muito com o ISFJ. Não, ele é mais organizativo do que um tipo que valorizaria mais NE com a FI, porém, como vocês podem ver, são grupos sociais diferentes, são comportamentos diferentes e são cognições muito diferentes. Então, enquanto um é conservador, bom pensador e vai de acordo com a sociedade, pouco criativo, o outro é extremamente ligado aos próprios valores, muito criativo, extremamente focado nas suas impressões pessoais e terrível em acompanhar o mundo lá fora. Então, acho que essa altura, João, já deu para você perceber o tipo do seu amigo, certo? Então, me conta nos comentários e vão mandando mais perguntas para mim que eu vou tentar responder. E até a próxima!